Ih, o tempo virou. A gente deveria viver num mundo em que as relações ecológicas pautam as relações econômicas e não adianta a gente se dizer feminista e ter práticas que possam violentar outras mulheres, outras espécies ou violentar a natureza. Então, muitas viroses emergentes, fruto só ligado a desmatamento mesmo. A Amazônia é uma biblioteca de Alexandria cujos livros nós estamos permitindo que se toque fogo. Sim. Pensar a ecologia é pensar as formas de relação, de produção, do comer, do nutrir. A revolução será divertida ou ela não será. Eu sou Giovana Nader e esse é o Tempo Virou. Episódios novos toda terça, sempre com a presença de convidados especiais. Oi, gente, como estamos? Estamos de volta com mais um episódio e hoje eu garanto que vai ser um episódio muito informativo. A gente vai falar de muita coisa que todo mundo gostaria de saber um pouco mais. Novas ideias, novos projetos que já estão rolando por aí. Porque assim, apesar do cenário catastrófico, na verdade muito por conta dessa urgência, a gente tem observado uma tendência no mundo de cada vez mais se falar em crise climática, de discutir propostas ambientais, de implementar programas em todos os níveis do governo, do mercado, da sociedade civil. Então as pesquisas vêm avançando a cada ano. Os movimentos também estão se organizando, né? Só nos últimos anos a gente viu iniciativas como o Fridays for Future, que é um movimento liderado por jovens que parou o mundo, países se reunindo para discutir um Green New Deal. Teve ainda a eleição do Biden, que tem surpreendido bastante sobre temas relacionados ao meio ambiente, e também uma tomada de posição mais firme da China e dos países europeus em relação à degradação ambiental. Nós, no Brasil, estamos na contramão disso, sabemos. É o preço que se paga por ter eleito um genocida para presidente, que escolhe ainda um ecocida para ser ministro do meio ambiente. Mas como é um momento de muita efervescência da discussão ambiental no mundo, a gente tem que tentar aproveitar esse momento tanto para parar o projeto de morte de Bolsonaro, como para não perder o bonde das discussões, né, que estão rolando no mundo, dos projetos internacionais, dos financiamentos, enfim. Então essa é a hora de disputar a implementação de políticas cada vez mais inclusivas e ecológicas. E a nossa convidada de hoje defende a articulação de um programa de recuperação verde, recuperação econômica, além de participar de comitês que discutem agendas de desenvolvimento sustentável no Brasil. Vocês vão entender melhor do que se trata, porque eu tô falando de nada mais, nada menos que Laura Carvalho, nossa querida economista, professora da Faculdade de Economia da USP, colunista, escritora de 2 livros pela editora Todavia, A Valsa Brasileira do Boom ao Caos Econômico e Curto Circuito, A Volta do Estado, e futura ministra da Fazenda, quem sabe, Laura? Estamos bem longe disso, né? Laura, bem-vinda ao Tempo Virou, muito feliz que você está aqui, viu? Obrigada, Gi, um prazer falar com você. Inclusive, você também é podcaster, 2 podcasts, na verdade, o Entretanto com Renan Quinalha e o Curto Circuito pela produtora Orelo, então você já está mais que familiarizada com esse lance por aqui, né? Pois é, Gi, sou ouvinte também do podcast de vocês, sou fã. Super obrigada pelo convite. Laura, então, economia pra mim é grego. Ainda bem que existe Giordano no mundo, nas nossas vidas, pra tentar me ajudar. Ele até tenta, né? Mas como sou eu que tenho que falar, a coisa fica mais complicada. E um livro que me ajudou a entender muito sobre economia foi o Economia Done It. E lá eu me lembro que a autora começa o livro fazendo justamente uma crítica aos centros de economia por tratarem ecologia, meio ambiente, sempre como um assunto secundário, né? Uma disciplina optativa e quase nunca de forma interdisciplinar. Então, eu vou aproveitar a sua presença, porque você, além de ter sangue de professora, também leva essa missão de explicar o economês para pessoas leigas como eu, tanto no seu podcast, nas colunas que você escreve, na vida, para explicar melhor como funciona essa associação entre meio ambiente e economia, que ao mesmo tempo que são essencialmente próximos, aparece muitas vezes de maneira distanciada para os economistas. Pois é, Gi, eu acho que isso inclusive tem mudado, né? A forma como o meio ambiente tem entrado, né? Mesmo em cursos básicos, introdutórios de economia, no mundo inteiro, né, tem mudado. A forma como o meio ambiente entra hoje enquanto objetivo da política macroeconômica, da política econômica em geral, também é bem diferente do que já foi no passado. Mas, de fato, eu acho que por muito tempo, né, se considerava que as preocupações ambientais ou a redução de danos ambientais era como se fosse um custo, né, econômico, era
tudo era encarado como um custo, né? Então, ou você se desenvolve, ou você cresce a sua economia e gera renda e empregos, ou você se preocupa com o longo prazo, com a sustentabilidade ambiental, né? E hoje eu acho que está muito claro que não é assim, né? E que não só esses objetivos não são antagônicos, como, na verdade, são complementares. A gente tem hoje uma preocupação muito grande com a qualidade do crescimento econômico, né? Não é qualquer crescimento econômico que importa. Ter um crescimento sustentável, na verdade, pode, inclusive, ser um crescimento mais robusto, pode ser um crescimento que favoreça mais o conjunto da sociedade, favoreça mais as pessoas. Então, eu acho que isso realmente foi mudando bastante, embora ainda haja muitas controvérsias, vamos dizer assim, dentro desse campo, da discussão, dessa relação entre crescer e meio ambiente. Então, esse livro, por exemplo, que você citou, é um livro que trata muito dos limites do crescimento, né, do porquê que as economias têm que continuar crescendo, porquê que essa ideia ainda predomina enquanto objetivo. Isso é uma visão, e existem outras visões de que não se trata de abrir mão do crescimento, ainda mais para países que ainda não chegaram ao nível de renda médio, né, considerado elevado, né, considerado de um país rico, como é o caso do Brasil, como é o caso de outros países do sul global, né, que é possível ainda crescer, mas que esse crescimento tem que ser de outro tipo, né? E aí o debate é sobre que crescimento e não se vai crescer ou não vai crescer. Eu acho que isso ainda gera bastante debate, né, se é possível mesmo ter um crescimento econômico que não prejudique o meio ambiente ou não. Os economistas certamente ainda não formaram um consenso, mas que isso seja debatido já mostra que há uma mudança, né, no campo da economia e no papel que a questão ambiental tem tido na pesquisa, nos livros-texto, na maneira como a gente entende a economia hoje. Sim, eu ia até te perguntar isso, porque tem a questão dos indicadores de crescimento, né, e de desenvolvimento, que são indicadores que todo mundo, governos, empresas, pessoas usam para se orientar, mas que quase nunca contemplam esses indicadores ambientais. Então toda essa riqueza, essa biodiversidade que o Brasil tem não é contemplada nos indicadores, né? Como que você enxerga isso e qual que é o impacto disso para a sociedade? Você acha que é possível mensurar a riqueza e o crescimento de outra forma que contemple também esses pontos? Sim, sem dúvida. Acho que até já há bastante avanço nesse sentido. Eu acho que a gente tem que entender, né, que é difícil você ter um único indicador para contemplar todos os objetivos quando a gente está falando de uma política pública, de uma política econômica, né? E eu acho que esse foco no PIB, né, enquanto indicador que mede, né, a produção, o total da renda gerada dos países, né, esse foco no PIB, ele talvez tenha sido excessivo no passado. Não quer dizer que o PIB não seja útil enquanto medida, mas a gente tem que entender que ela não está medindo bem-estar de maneira geral, que ela não está medindo uma série de coisas que são relevantes também, mesmo do ponto de vista econômico, para se entender, né, se um país está indo bem ou se um país está indo mal. Né? E eu acho que a gente precisa complementar esse indicador, sem dúvida, com outros. O mesmo debate que vale para a questão ambiental vale também, por exemplo, para a questão das desigualdades, da distribuição de renda. O PIB também não mede como que a renda está sendo distribuída, quem está ganhando com o crescimento. Né? Então, da mesma maneira que hoje há um debate sobre se expandir esses indicadores, se alterar esses indicadores, entender o sistema de estatísticas hoje de uma maneira mais ampla. Então, tem iniciativas, por exemplo, da ONU de construir as contas nacionais ambientais para incorporar outros elementos dentro do que a gente entende que é a geração de riqueza, a geração de renda numa economia. Também há uma série de iniciativas para levar em conta a desigualdade, a distribuição dessa renda, né, na maneira como a gente mede o desempenho de uma economia em um determinado ano, ou quando a gente compara um país com outro, né, porque um crescimento pode se dar de uma maneira a concentrar a renda, né, em alguns e a maioria fica de fora. Da mesma maneira, o crescimento pode se dar com danos ambientais que acabam prejudicando essa mesma economia no longo prazo. Então, isso tudo tem que ser complementado com outros indicadores para que a gente, de fato, consiga entender, né, se as políticas elas estão funcionando para os seus objetivos, e esses objetivos eles têm que contemplar, sem dúvida, a questão da sustentabilidade ambiental, né, e da transformação, da transição para uma economia de baixo carbono.
E assim, economia é uma briga sem fim entre as correntes, né? Eu sei que você faz parte de uma linha que defende a intervenção do Estado para corrigir as distorções do livre mercado. Principalmente nos momentos de crise como esse que a gente está passando agora, é importante uma atuação do Estado para tentar alavancar a economia, garantir emprego, bem-estar para as pessoas, um Estado forte. E aí entra a discussão de onde esse gasto público seria aplicado para que se possa ter o melhor resultado possível. Em meio a essas propostas, você passou a defender um programa de infraestrutura verde, né, o programa de recuperação verde, que seria justamente essa ideia de investimento público pesado, o que requer um Estado forte, que além de gerar emprego, investimento, de gerar economia, também vai contribuir para a melhoria de vida da população, porque são investimentos estratégicos. Queria que você falasse um pouco sobre esse projeto, sobre esse programa de infraestrutura verde que você defende. Então, Gi, na verdade a gente tem uma série de iniciativas, né, pelo mundo atualmente. Eu acho que talvez o primeiro momento em que isso ficou mais claro foi quando se passou a falar nos Estados Unidos, ainda, né, na ala progressista do Partido Democrata, de Green New Deal, né? Então, o que seria esse Green New Deal? Um novo acordo verde. Basicamente, o nome faz referência a um grande plano de obras públicas, né, de investimentos do Estado no pós-crise de 1929, ou seja, ali nos anos 30, quando o Roosevelt era presidente dos Estados Unidos, né, o New Deal, que foi o plano de investimentos que tirou os Estados Unidos da crise da Grande Depressão dos anos 30. Né, e a ideia do Green New Deal é que seria necessário um novo plano, agora, né, com o objetivo ambiental, ou seja, com esse lado verde como aquilo que orienta esses investimentos, né, em infraestrutura, como maneira também de tirar as economias da estagnação, né? E não à toa, essa ideia que já vinha crescendo nos últimos anos, inclusive com alguns proponentes bem conhecidos nos Estados Unidos, né? O Bernie Sanders, a Alexandria Ocasio-Cortez, né? Que estavam nessa ala progressista do Partido Democrata. Essa ideia de que você poderia, a partir da mobilização de investimentos do Estado em áreas voltadas para a transição para uma economia de baixo carbono, então transição energética, por exemplo, né, para que você tenha uma matriz energética que emita menos carbono, de um lado, mas também outras áreas, né, de habitação, por exemplo, uma série de investimentos em infraestrutura de transporte, mobilidade urbana, etc. Isso poderia gerar também empregos, poderia ser compatível também com uma agenda de distribuição de renda, né, porque tem uma relação muito forte entre desigualdades sociais, desigualdade de renda e emissão de carbono. Então, essa ideia de integrar, né, esse grande plano de investimentos do Estado, né, com uma agenda de redução da desigualdade e ambiental, vinha crescendo, e aí com a pandemia isso explodiu de alguma maneira, porque os países precisaram desenhar seus planos de recuperação para o pós-pandemia. Então, você começou a ver, né, uma série de agendas já serem adotadas. Então, na Europa, na Alemanha foi anunciado um plano, na França foi anunciado um plano, tem um plano da própria Comissão Europeia, tem um plano da Coreia, né? Você começou a ver isso surgir em diferentes formatos, mas sempre articulando essas áreas, articulando o objetivo ambiental, o objetivo de redução da desigualdade, com um plano de investimentos por parte do Estado que seja capaz de gerar emprego e crescimento econômico, mas um crescimento econômico de outro tipo. E aí, claro, com a eleição do Biden nos Estados Unidos, isso tomou uma forma, vamos dizer, ainda mais ousada e mais expressiva, né? E acho que ganhou agora uma concretude muito maior, né, com os pacotes que foram até aqui anunciados pelo governo Biden, que eu acho que vão ser o grande experimento de um plano de recuperação verde, com um grande eixo voltado para a infraestrutura verde que a gente já teve no mundo. E eu vi que essa sua proposta de recuperação verde acabou também sendo incorporada ao Plano de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia, né, que é um grande esforço de muitas lideranças e organizações comprometidas com o meio ambiente para promover um tipo de economia que aproveite o potencial econômico daquele lugar, mas sem ser exploratório, predatório, enfim, sem devastar. Eu não sei se você pode falar sobre esse projeto aqui pra gente, alguma coisa sobre ele. Eu já vi que ele foi anunciado na mídia. Sim, Gi, então, na verdade, pensando nessas experiências que a gente está vendo lá fora, né, de planos que articulam esses objetivos, eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode aplicar ao Brasil e outras que a gente não pode aplicar ao Brasil.
né? Então, o que acontece é que no caso brasileiro tem essa peculiaridade, né, vamos chamar assim, que a gente tem a floresta amazônica, a gente tem uma questão grave, urgente, né, no que tange a transição para uma economia de baixo carbono, que é o desmatamento, que eu acho que não é algo tão presente nesses planos, né, que, vamos dizer, estão sendo formulados lá fora. Total. Então, lá está se pensando muito em uma transição para menor emissão de carbono na indústria, né, uma matriz energética que emita menos. Aqui no Brasil, a questão do desmatamento é muito central. A nossa realidade é outra, né? Pois é, e a Amazônia tem um papel nisso muito central. Então não dá para se pensar no Brasil em um plano de recuperação verde que não tenha uma agenda para a Amazônia que entenda o que vai ser a Amazônia sem desmatamento. E eu acho que, na verdade, a minha contribuição, né, o que aconteceu é que o consórcio de governadores da região amazônica, da Amazônia Legal, passou a ter essa iniciativa de formular um plano de recuperação verde para a Amazônia, né, inclusive como maneira de captar recursos de outros países, também daqui do Brasil, recursos privados para financiar projetos, né, que estariam numa carteira de projetos ligada a esse plano. E uma preocupação muito grande do consórcio era de que não basta você propor projetos que fiscalizem, monitorem, reduzam e zerem o desmatamento ilegal, né, que isso, claro, é um pressuposto para se pensar nessa nova economia na região, mas que você também precisa oferecer alternativas econômicas, né, com impacto socioeconômico, para garantir a renda das pessoas, ainda mais levando em conta as desigualdades regionais brasileiras, né, o quanto a gente está falando de uma região que tem carências gigantescas, né, de infraestrutura, carências gigantescas de serviços públicos, né, de renda mesmo, de oportunidades de emprego. Então, como fazer, mesmo que a gente considere que o desmatamento ele não é alguma coisa que está produzindo uma riqueza que está sendo bem distribuída também, então não é verdade que o desmatamento ele gera um ganho em termos de renda per capita tão significativo assim em relação a outras possibilidades, né, de exploração na região, mas o fato é que as pessoas, né, uma renda que vem do desmatamento, que está associada ao desmatamento, também chega até os centros urbanos, né, e muita gente acha que depende dessas atividades. Então, como propor alguma coisa que seja um plano que gere emprego, que gere renda, né, que reduza a desigualdade, que permita olhar, né, para o que pode ser a economia da região amazônica sem o desmatamento, né, inclusive recuperando floresta. E aí esse foi o desafio que eu tentei, vamos dizer, junto com outras pessoas, contribuir para formular. A gente acabou formulando um plano que tem 4 eixos principais. O primeiro é esse do freio ao desmatamento, o segundo é o eixo da infraestrutura verde, em que entra questões ligadas, por exemplo, à conectividade de internet, numa região que tem baixíssima inclusão digital, outros eixos de infraestrutura, inclusive para o turismo ecológico na região, né, que é algo que pode ajudar a preservar a floresta também, gerando renda. Aí você tem um outro eixo, que é o desenvolvimento produtivo sustentável, em que entra a bioeconomia, uma série de produtos florestais, não madeireiros, que podem ser exportados e que a gente não explora o potencial da região e que são coisas que dependem da floresta em pé, né? Mas não só, também o próprio turismo e outras atividades econômicas que poderiam ser desenvolvidas ali. Você tem o eixo, finalmente, da inovação, da tecnologia verde, né? Para a gente pensar em como fazer dessa região um polo, inclusive tecnológico, né? Que utilize os produtos da floresta para indústrias, né? Que possam ser indústrias exportadoras, mas que sejam sustentáveis, né? Então, acho que essa foi a ideia. A gente acabou se baseando em muito do que tinha sido feito lá fora, mas com bastante diferença, levando em conta as especificidades da região. E esse plano ele vai ser lançado muito em breve, né? O documento da primeira carteira de projetos dos estados que se enquadram dentro desse plano vai ser lançado muito em breve, e foi um grande prazer participar. Aprendi bastante nesse processo. Nossa, que importante, que luz no fim do túnel saber que isso existe, né? Agora, existe uma ideia, Laura, muito forte, baseada no desenvolvimento industrial.
o desenvolvimentismo mesmo, né? Que é aquela ideia de um Estado forte, mas que não tem nenhuma preocupação ecológica. A gente já falou disso acima. Só que aquilo, quando a gente vai falar de crescimento sustentável, é meio que mudar toda a lógica de crescimento e desenvolvimento que tá aí. Eu vejo muitas marcas agora, tá entrando na sustentabilidade, grandes marcas, e aí eu fico me perguntando como é que, até onde vai se chegar essa ideia de que não dá para desenvolver, temos um planeta só, né? Até onde esse lucro vai ser o mais importante? Será que elas estão dispostas a diminuir esse desenvolvimento para incorporar a sustentabilidade? Tem que propor alterações desde a matriz energética, incentivar outros tipos de conhecimento, de produção, enfim. Fala pra gente como é importante disputar esse conceito de desenvolvimento para algo mais próximo de um desenvolvimento sustentável. Então, Gê, eu acho que, de fato, no Brasil, a gente tem uma tradição, né, de separar, inclusive, as vertentes na economia entre a vertente desenvolvimentista e a vertente liberal, né? Isso aparece muito no jornalismo econômico para dividir as pessoas, né? E isso foi algo que sempre me incomodou, porque eu acho que essa ideia de desenvolvimentismo, no caso da história do pensamento econômico brasileiro, embora você tenha pessoas proponentes, né, pessoas que fizeram parte do desenvolvimento dessa escola que tinham, né, visões bastante distintas do que significa desenvolvimento, e eu acho que tem correntes muito importantes aí. Então, Celso Furtado, né, o maior nome da economia brasileira na história, poderia ser enquadrado como um desenvolvimentista, né, embora fosse alguém que tivesse na Sudene pensando o desenvolvimento regional com muitas preocupações com a questão agrária, com a agricultura familiar. Quer dizer, dificilmente é alguém que poderia ser pensado como querendo destruir o ambiente para desenvolver o país, né? Mas, na prática, a gente tem que experiências, né, dos anos 50, 60, 70 de desenvolvimento industrial brasileiro, elas muitas vezes vieram sem nenhuma preocupação, normalmente vieram sem nenhuma preocupação com a questão ambiental, e hoje em dia, né, muitas das propostas vinculadas ao que se considera desenvolvimentismo também enxergam o ambiente como um custo, de alguma forma, né? É como se você tivesse que, para desenvolver, você tivesse que prejudicar populações ribeirinhas, você tivesse que, né, facilitar licenças ambientais, você tivesse que fazer, né, construir estradas, ferrovias no meio da floresta. Quer dizer, alguma coisa que opõe ambiente, meio ambiente e crescimento. E não é assim, e por isso eu não me identifico muito com a ala desenvolvimentista, por uma certa preocupação com essa associação, embora eu ache que a gente, enquanto país do sul global, a gente tem que ter sim uma agenda de desenvolvimento, né? Não adianta a gente achar que só o mercado vai resolver, né? Porque o mercado também destrói o meio ambiente, não é só o Estado, né? Então, não ter agenda também significa favorecer a destruição, né? Então, às vezes você pensa que ser desenvolvimentista é destruir o meio ambiente e ser liberal não é. Depende, né? Você vai ver dos dois lados, né, pessoas que têm essa preocupação e que não têm. E me parece que não há nenhuma incompatibilidade entre você ter uma agenda que diversifique a estrutura produtiva, que pense em estar na fronteira tecnológica, que entenda os potenciais, né, de produção, de geração de valor de um país como o Brasil, e a agenda ambiental. Eu acho que, pelo contrário, acho que essas coisas fazem parte de uma mesma. Às vezes, o objetivo ambiental é aquilo que contribui, inclusive, para promover as mudanças, para mobilizar os investimentos que são necessários para a gente levar a economia brasileira para o século XXI com outro papel, né, no comércio mundial, que não seja um papel, né, de simplesmente exportar commodities. E quando eu falo commodities, estou falando de minério de ferro, petróleo, soja, né, produtos primários, que é o que a gente hoje exporta, né? Então, ter uma agenda de desenvolvimento no sentido de ter uma agenda que caminhe em outras direções, que diversifique a nossa economia, que avance na escada tecnológica, é também uma agenda ambiental nesse sentido. E agora, para fechar, você falou um pouquinho do Biden,
Mas eu queria que você falasse mais, porque eu sei que você acompanha a política norte-americana bem de perto. E é que a eleição de Biden foi um acontecimento muito importante no cenário mundial, né? Porque ele vem tomando medidas surpreendentes em relação à questão ambiental e à questão social também. Conta pra gente em que olhos que você tá vendo esse primeiro semestre dessa era pós-Trump no mundo, principalmente do ponto de vista de todos esses pontos que a gente abordou aqui. Então, eu acho que é uma mudança muito significativa de paradigma. Eu acho que pode sim se representar, né, o fim de uma era que começou desde os anos 80 na política econômica global, vamos dizer assim, né, que é uma era que claramente não entregou resultados concretos para as pessoas, né? Teve crescimento econômico? Teve. Agora, onde ficou concentrado esse crescimento, né? Quem ganhou? E esse processo de globalização, né, que foi levando cada vez mais aos trabalhadores a terem um custo cada vez menor, a terem salários cada vez menores, a serem explorados cada vez mais, o ambiente a ser explorado cada vez mais. Onde isso levou a gente, né? Eu acho que boa parte da crise democrática que a gente está vivendo, inclusive das democracias ocidentais, tem a ver com essa agenda que predominou nas últimas décadas no mundo, né? E eu acho que sim, esse início do governo Biden aponta para uma mudança bem radical em relação ao que era essa agenda, colocando centralidade, né, tanto no objetivo ambiental, né, realmente de frear as mudanças climáticas, quanto no objetivo social de redução das desigualdades. Esses dois são os principais nortes do plano, mas pensando isso de maneira integrada, pensando isso com efeitos dinâmicos sobre crescimento, sobre emprego, quer dizer, não entendendo que há oposição entre ter uma economia que gera emprego, que gera renda e cumprir esses objetivos, muito pelo contrário, né? Essa missão ambiental e essa missão social é que norteiam e articulam esses investimentos que estão sendo pensados. Em particular, né, você tem um eixo de infraestrutura verde bastante forte no plano, que vem com, por exemplo, a instalação de infraestrutura para recarga de baterias elétricas, né, para carros elétricos nas estradas, nos Estados Unidos inteiros, né? A gente está falando de um grande investimento com grande potencial de redução de emissão de carbono, que é investimento em infraestrutura que, claro, envolve, né, obra, envolve gerar emprego, envolve gerar renda, gerar tecnologia. Isso é um dos eixos, né, o eixo de transformação das casas, das moradias, e uma série de outros. Tem um eixo também que eles focam bastante, que é o da infraestrutura, que eles chamam de infraestrutura humana, ou infraestrutura social, em que entra uma parte ligada à economia do cuidado, a creches e outros apoios, vamos dizer, do Estado para o cuidado de pessoas, de crianças, de idosos, né, liberando também as pessoas que hoje estão realizando essas atividades, né, dentro das suas famílias para voltar para a força de trabalho. Então realmente tem uma integração, né, com vários temas que têm preocupado os economistas e os não economistas nessas últimas décadas, pensando nas tendências que a gente tem, né, de envelhecimento populacional, nos desafios ambientais. É uma agenda de curto prazo, que também é uma agenda de longo prazo. Eu acho ela realmente muito bem feita, e ela seria impensável há algum tempo atrás, seria alguma coisa considerada muito radical há algum tempo atrás. Eu acho que é isso que é interessante, como a história ela vai também mudando o pensamento econômico, né? Como as mudanças históricas, políticas, né, vão alterando a maneira como os próprios economistas pensam, como quem está executando a política econômica pensa. E o plano Biden é um pouco onde todo esse debate, que eu acho que começou desde 2008, 2009, da crise financeira global, culminou, né? Coisas que até ali eram restritas a algumas pessoas que estavam na margem, acabaram se tornando a política proposta por um governo que ninguém esperava que seria tão progressista quanto o que até aqui parece ser, né? Agora, o que vai ser aprovado? Não sabemos também, ainda tem muita água para rolar. Biblioteca Ecológica. Agora, Laura, a gente vai para um quadro que faz muito sucesso aqui no nosso podcast, que é o Biblioteca Ecológica. Tanto eu quanto o convidado, a gente dá dicas de, pode ser filme, documentário, livro, o que for, para aumentar essa consciência ecológica do ouvinte. Você tem alguma coisa para indicar pra gente?
Então, Gi, na verdade eu tenho 2 livros para indicar. Estou indicando 2 porque um deles só está disponível em inglês, mas ele já está sendo traduzido, então eu quero que todo mundo fique atento para quando ele for lançado no Brasil, que é o livro da Mariana Mazzucato. O livro se chama, em inglês, Mission Economy, Economia de Missões, vamos dizer assim, baseado em missões. A Mazzucato é uma professora da University College London. Ela pensa muito a questão da inovação, do papel do Estado como empreendedor, como gerador de inovações, e a questão da economia baseada em missões, na verdade, está muito ligada à questão ambiental. Ela entende que, assim como a ida à Lua pelo homem, né, que acabou mobilizando tantos investimentos, esse objetivo, que acabou gerando inovações que até hoje mudaram, né, as sociedades, a missão ambiental e outras missões que estão colocadas no século XXI também podem ter esse poder, né, de articular atores públicos, privados, articular universidades, institutos de pesquisa e fazer a gente avançar em tecnologias, criar tecnologias que até hoje não existem, né? E junto com isso gerar emprego, gerar renda. Essa ideia de você ter a missão como aquilo que orienta, né, a agenda de desenvolvimento e a missão ambiental em particular, eu acho que é bem importante para a gente pensar também o contexto brasileiro. Então, deixo já essa dica, já foi lançado em inglês, mas para quem não lê inglês, em breve, eu acho, esse livro vai ser lançado no Brasil. E aí vou indicar também um livro um pouco mais clássico, que é do Milton Santos, grande geógrafo, que eu acho que articula muito bem no Brasil, na história dos intelectuais brasileiros, é talvez quem mais tem articulado a questão do território, a questão ambiental com a questão econômica. É um geógrafo, não à toa, não é um economista. Tem vários livros dele que valem a pena. Eu vou indicar um que se chama O Brasil, Território e Sociedade no Início do Século XXI. Perfeito. Da minha parte, gente, eu vou passar a bola hoje, porque como eu disse, eu não sou tão forte na economia, eu quebro a cabeça, então eu vou aqui chamar o economista da minha vida, Giordano Nader. Desmuta esse microfone, traz sua dica. Sua biblioteca ecológica de hoje é? Oi, gente. Oi, Laura. Oi, Gi. Muito feliz de estar aqui participando desse quadro que a gente adora. Eu trouxe algumas dicas aqui também nessa missão de tentar desmistificar o economês um pouco para as pessoas. Tem um livro da Laura, que a gente já falou aqui, e tem também um livro dos colegas economistas nossos, que se chama Economia para Poucos, organizado pelo Pedro Rossi, pela Esther Dweck e pela Ana Luísa Matos de Oliveira. Um livro que trata dos impactos da austeridade, que é justamente essa ideia de que o Estado deve gastar e cada vez menos, né, enxugar a máquina pública e reduzir o tamanho do Estado, o Estado mínimo, e como que isso impacta de diferentes maneiras, impacta sobre a desigualdade, impacta sobre os direitos humanos, e impacta também sobre grupos específicos, e eu acho que isso que é interessante desse livro. Trata de maneira muito acessível como esse projeto de austeridade afeta mulheres, afeta a agricultura familiar, afeta o meio ambiente de maneira geral, afeta a questão agrária, afeta as favelas e os conjuntos habitacionais. Então, eu sempre recomendo esse livro também na esteira desses livros que tentam contribuir de maneira acessível para o debate econômico e para o debate público. E a minha segunda dica ela é um investimento de vida, na verdade, mas eu achei legal divulgar porque acho que muita gente que escuta aqui o podcast se interessa em fazer algum tipo de pós-graduação na área ambiental. E aí eu conheci esse curso de especialização em educação ambiental, oferecido pela OCA, que é o Laboratório de Política Ambiental da USP. E é um curso à distância, então pode cursar pessoas de qualquer lugar do Brasil, também de qualquer área de formação. Então você pode ter feito qualquer graduação que você está apto a se inscrever. Eles estão com inscrições abertas, e a gente vai deixar o link das informações lá no Instagram, mas quem tiver com pressa de acessar esse link, também é só digitar no Google curso de especialização em educação ambiental oferecido pela OCA, o Laboratório
da USP. Perfeito, ótimas dicas. Inclusive rolou um tweet no Twitter essa semana da Lê falando que 100% influenciada pela Biblioteca do Tempo Virou, ela sai comprando tudo. Aí, Lê, mais várias dicas pra você adquirir aí nessa semana. E é isso, Laura, muito obrigada pela sua fala, pela sua voz, pelo seu trabalho essencial pra gente. Amei nosso papo, eu acho que a gente nunca conversou de maneira tão séria. Verdade. Eu adorei, viu, amiga? Obrigada por você estar aqui, pelo seu tempo. Obrigada, Gi. Foi um prazer estar aqui com vocês, matando a saudade, mesmo que nesse formato, assim, sem se ver. Mas na pandemia é o que dá. E grande beijo também, Jordana. Beijo, Laura. Beijo, Gi. Gente, é isso. Mais um episódio do Tempo Virou no ar. Espero que vocês tenham gostado. Foi de muita riqueza econômica, né? Economiquez. Espero que vocês divulguem, que vocês aprendam. E um beijo até a próxima terça. Esse podcast é apresentado por mim, Giovana Nader. Pesquisa e roteiro de Jordano Nader, edição Vitor Bernardes, identidade visual de Teodora do Vivier e produção de conteúdo nas redes sociais Mariana Ferrari.